Olá, pessoal. Espero que esteja todo mundo muito bem, né? Agora a gente vai dar início, então, ao nosso segundo seminário realizado pelo PET Fonoaudiologia. O nosso seminário tem como título Queimaduras de Cabeça e Pescoço e como a fonoaudiologia pode atuar. Ele será apresentado por mim, Gabriela, que estou no segundo ano do curso de fonoaudiologia, e pela Denícia, que está no quarto ano. A nossa orientadora foi a professora doutora Giedre, e a gente vai ter a participação de uma convidada especial, a doutora Paula Nunes Toledo. Também gostaria de avisar a vocês que o formulário de presença ele vai estar disponível 15 minutos antes, então, da nossa apresentação terminar, e também vamos estar disponibilizando o formulário para dúvidas, para que, se vocês precisarem, vocês possam estar mandando lá. Também vai ser um material que vai estar disponível junto com o link do vídeo sobre todo o conteúdo dessa nossa matéria, sobre tudo isso que a gente vai abordar aqui. Bom, dando início então ao nosso seminário, a gente vai pegar agora um pouco sobre qual é a definição de queimadura. Né? Quando a gente escuta, nossa, mas ele se queimou. Qual é a definição dessa palavra? Ela pode ser definida como uma lesão dos tecidos orgânicos que é originada por traumas de diferentes origens. Como assim? A gente sabe que quando alguém coloca a mão no fogo ou sofre algum acidente que envolva chamas, essa pessoa se queima, essa pessoa absorve queimaduras, né? Só que também não existe só esse tipo de queimadura, que seria a queimadura térmica. Existem vários outros tipos de queimadura, como, por exemplo, uma queimadura proporcionada por um choque, uma queimadura elétrica. Ou, se não, uma queimadura proporcionada por elementos químicos, como o ácido sulfúrico, a soda cáustica, que também provocam essa queimadura, essa lesão no tecido. Também a gente pode falar sobre as queimaduras produzidas pela radiação. Então, a gente pode ter um certo grau de queimadura proporcionado pelos dispositivos de raio-x e de radioterapia, por exemplo. Também podemos colocar aí como o sólido, né, que está aí, que seria aquela queimadura entre atritos, entre fricção. Então, quando às vezes você está andando, você raspa uma perna entre a outra e acaba falando, nossa, ficou assado, né? Essa assadura seria nada mais nada menos do que uma queimadura. E quais são as classificações dessas queimaduras? Todo mundo já escutou. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas quais as diferenças entre cada uma delas? Bom, primeiro, a primeira queimadura, que é a de primeiro grau, ela não possui nenhuma alteração clínica significativa. Então, a pessoa que possui essa queimadura é aquela que vai no sol e exagera demais, fica por muito tempo lá e não vai indo atrás no hospital para cuidar, porque realmente não tem essa necessidade. Também ela não fica, após a cicatrização, né, após passar a vermelhidão, ela não deixa nenhuma marca no corpo. Ela também não causa bolhas, né? Então, quando levanta bolhas, a gente não está falando de uma queimadura de primeiro grau. E ela destrói completamente a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Já a queimadura de segundo grau, além de destruir a epiderme, ela destrói também a derme, que é uma camada mais profunda da pele. Isso acaba causando uma dor muito mais intensa e acometendo a bolhas. Então, acomete o nascimento dessas bolhas, que nem está aí na imagem para vocês poderem ver. Nesse tipo de queimadura, já se deve procurar um hospital, porque elas podem causar infecções mais graves. Já a queimadura de terceiro grau, ela destrói completamente a epiderme, a derme e compromete também outros tecidos. Então, ela é uma queimadura mais profunda. Ela pode chegar à superfície do seu osso, dos seus músculos, e também pode atingir o seu nervo. Talvez ela não seja tão dolorosa que nem a de segundo grau, porque ela acaba destruindo as terminações que te fazem sentir a dor, essas terminações nervosas. Então, você acaba não sentindo muito. Também pode causar sequelas estéticas e funcionais. Então, esse tipo de queimadura acaba causando alterações físicas que são comprometedoras na parte estética. Bom, e qual que é a frequência dessas queimaduras na população? Será que elas cometem grande parte da população ou será que é uma minoria? Segundo a Organização Mundial da Saúde, as queimaduras são consideradas um problema de saúde pública no mundo, com 180 mil mortes por ano. E cerca de 50% dos casos registrados de queimadura no mundo acometem cabeça e pescoço. Então a gente pode ver que a queimadura é uma coisa que ela acomete sim o mundo todo.
e que a cabeça e o pescoço são muito atingidas, né? Às vezes a gente acha que é só o braço, ou às vezes só a perna que são queimadas, mas não. Cerca de 50% dos casos acabam acometendo a região da cabeça e do pescoço. E no Brasil? Bom, no Brasil há uma estimativa que aconteçam aproximadamente 1 milhão de acidentes com queimaduras por ano. Destes 100 mil pacientes procuram atendimento hospitalar. Então, daquele 1 milhão de pessoas que sofrem por queimaduras, 100 mil desses pacientes procuram atendimento hospitalar. Uma porque às vezes a queimadura é de primeiro grau e não precisa, outra porque as pessoas acabam deixando e acabam causando lesões mais graves, infecções que vão gerar uma lesão mais grave, né? E cerca de 2.500 irão falecer de forma direta ou indiretamente de suas lesões. Então, muitas pessoas acabam morrendo por essas queimaduras. É algo muito grave. Bom, e durante a pandemia? Será que aconteceu alguma coisa em relação às queimaduras? Será que elas se continuam constantes? O número de queimaduras durante a pandemia aumentou. E por que esse número aumentou, né? Qual que foi a diferença do que a gente vivia antes e do que a gente está vivendo agora no momento de pandemia? A diferença é que houve uma flexibilização da comercialização do álcool mais concentrado. Então, esse álcool 70%, que é capaz de eliminar o vírus, também acomete acidentes mais graves, acidentes mais recorrentes em relação às queimaduras. Com isso, houve um aumento de 2 a 3 vezes nos acidentes de queimaduras por combustão de álcool. Então, a gente pode ver que aumentou muitos acidentes por causa desse álcool. Né? Então a pessoa às vezes passa o álcool na mão, tá na casa dela, acaba passando o álcool na mão, vai perto de uma chama de um fogão e acaba se queimando de uma maneira mais grave. Ou se não passa o álcool, vai acender um cigarro e essa chama acaba entrando em contato com esse álcool, causando uma lesão irreversível na pele, uma lesão mais grave por causa dessa queimadura. E como evitar isso, né? Eu não vou deixar de usar álcool, né, durante a pandemia. Tudo bem, você não precisa deixar de usar esse álcool quando você sair da sua casa. Mas se você estiver num lugar que te ofereça a higienização com água e sabão, opte por ela, porque ela realmente possui ela realmente possui a mesma quantidade de limpeza que o álcool possui. Ela higieniza da mesma forma. Mas como a gente pode auxiliar o tratamento desse sujeito? Primeiro, é importante garantir a sobrevivência e também a restaurar o tecido do local que foi atingido pela queimadura. E depois a gente pensa na reintegração desse paciente no ambiente familiar, social e de trabalho, com um mínimo de sequela nos âmbitos estético e funcional também. Quando a gente fala do impacto funcional, né, do funcionamento das estruturas que foram acometidas pelas queimaduras orofaciais, a gente espera alterações que envolvam o sistema estomatognático, que é um conjunto de estruturas moles e duras, representadas ali pelos músculos e pelos ossos, respectivamente, que tem relação com a mandíbula. E o sistema estomatognático é responsável pelo desempenho das funções orofaciais. Então, respiração, mastigação, deglutição e fala. E esses acometimentos nas funções orofaciais derivadas das queimaduras vêm do processo de cicatrização, que é um processo fisiológico, dinâmico, mas que é dependente de fatores como, por exemplo, a gravidade da lesão, se esse paciente ele tem doenças crônicas, então se ele tem diabetes, hipertensão, se esse paciente ele também tem infecções e qual é a idade dele, entre outros fatores. Pode passar. E pensando, né, quais são os 2 tipos principais de cicatrizes que a gente pode ter nesse paciente com queimadura? Existem as queloides, né, que é uma condição cicatricial exuberante e eritematosa, ou seja, avermelhada, como vocês podem ver na figura embaixo. E a gente também tem as cicatrizes hipertróficas. Elas têm essa aparência, né? São duras, elevadas, avermelhadas, elas são sensíveis e também têm essa característica de serem contraídas, né? Elas contraem o tecido em que elas estão dispostas. Pode passar. E como as cicatrizes, né? Tanto a hipertrófica quanto a queloide, elas afetam essa região orofacial. Então, primeiro a gente tem que entender
que essa cicatriz ela faz uma força de contração que vai tensionar a pele do local que foi acometido. Dessa forma, eu tenho um impacto no movimento de extensão das estruturas. Então, por exemplo, o ato de abrir a boca, né? Se eu tenho uma cicatriz que está ali na região da boca, eu não consigo que esse tecido ele se expanda. E aí, eu também vou ter déficits na sensibilidade dessa região. E aí a gente pensa nessa relação direta entre o local em que está a cicatriz e o funcionamento daquela região. E quais são as alterações que a gente pode esperar, né? Quais são as mais prevalentes? A gente pode ter as deformidades esqueléticas, então as deformidades na estrutura óssea, né? Tanto desenvolvimento craniofacial, por exemplo, das crianças em fase de crescimento, mas também, né, nos adultos, em qualquer idade. A gente espera também uma restrição dessa atividade muscular decorrente, né, dessa contração das cicatrizes, uma limitação da mímica facial, então a não expansão, essa dificuldade de mover, de mover as estruturas, né, da face. A gente pensa também nas alterações funcionais de movimento, de mobilidade, alterações na ATM, que é uma articulação que fica na frente do nosso ouvido. Ela fica, se vocês colocarem a mão aqui na frente do ouvido, vocês vão sentir ela. Façam um movimento de abrir e fechar a boca e vocês vão sentir. Essa articulação, ela é muito importante, né, para fala, para mastigação, né? A gente pensa aí na deglutição também, muito importante, porque ela permite abertura e fechamento, mas também lateralização da mandíbula. E aí, decorrente de tudo isso, a gente com certeza vai ter um prejuízo das funções orofaciais que dependem das estruturas esqueléticas e musculares. Abordando um pouquinho melhor sobre a respiração, que é uma das funções orofaciais, ela vai ser acometida principalmente nas queimaduras inalatórias. Então, né, naquelas queimaduras que não tem uma fonte térmica na superfície, mas sim quando eu tenho ali, né, a inalação de um componente agressivo que vai queimar por dentro, né, a via aérea. E aí essa queimadura inalatória, ela pode afetar também a produção da voz, quando a gente pensa, né, no ar que a gente vai ter que tirar do pulmão. Então, a produção da voz, ela vem decorrendo, né, decorrente do ar que a gente expira. Pode passar. E aí a gente vai entrar mais a profundo das funções. Então, a gente vai ter ali as limitações estruturais e funcionais que a gente já comentou. E a partir dessas limitações, as funções que elas aconteciam de uma determinada maneira, elas vão precisar continuar acontecendo, né? A gente não para de comer, a gente não para de falar, a gente não para de deglutir. Só que isso vai acontecer com compensação. Então, eu tenho uma limitação de uma estrutura e essa estrutura não vai desempenhar aquela função que ela fazia. Então, ela vai compensar com outra forma de continuar fazendo aquela função. Então, a gente tem que a função ela vai acontecer de modo adaptado. E essa adaptação vai gerar um desequilíbrio em todo o sistema. Então, uma limitação vai gerar compensações que geram um desequilíbrio maior. É uma sequência de fatores. E aí, para a gente abordar agora as alterações específicas de cada uma das funções. Então, a gente vai falar da mastigação, da deglutição, da fala e também da expressão facial, que entra aí, né, num contexto importante da comunicação. Durante a avaliação da função mastigatória, a gente pode encontrar redução na força de mordida, que é aquela apreensão do alimento na hora que a gente vai morder, na lentidão também da preparação do bolo alimentar, então naquele ato preparatório de triturar o alimento, mastigar, até que ele esteja numa consistência adequada para a gente engolir. E aí a gente também vai ter, né, decorrente disso, uma fadiga muscular. Né? Os músculos que trabalham na mastigação, eles vão se fadigar, vão se cansar mais rápido. E aí, dentro dessa limitação mastigatória, a gente vai observar a pouca abertura de boca
Então, esse paciente ele não vai conseguir abrir a mandíbula como ele fazia antes, né, por causa dessa limitação da cicatriz. A gente encontra também essa dificuldade de movimentação mandibular, principalmente de lateralização, que é um movimento muito importante na mastigação. A gente encontra também uma insuficiência no funcionamento dos músculos faciais e mastigatórios, que vocês, né, do primeiro ano, né, que está nos assistindo, vão aprender nas aulas de anatomia e também nas aulas específicas de motricidade orofacial, como eles funcionam e a função de cada um desses músculos. E a gente espera também as disfunções de ATM, que é aquela articulação que permite a abertura e fechamento da boca e lateralização da mandíbula. E falando agora da deglutição, a gente vai observar alterações em todas as fases da deglutição. Então, essas alterações elas vêm decorrentes daí da redução da sensibilidade da região, da propriocepção e também da mobilidade. E quando a gente pensa nessas fases que vão ser acometidas, a gente vai levar aí um referencial que considera quatro fases da deglutição. Então, a gente tem a fase oral preparatória, a fase oral propriamente dita, a gente também tem a fase faríngea e a esofágica. A fase preparatória oral é aquela fase que, né, nos alimentos sólidos, condiz com a mastigação, é a preparação daquele alimento para ser deglutido. Então, é a mastigação, a trituração do alimento e posicionamento dele dentro da cavidade oral. Quando a gente pensa no líquido, é o posicionamento desse líquido em cima da língua. Na fase oral, eu vou ter, então, esse alimento, esse bolo alimentar posicionado em cima da língua para ser impulsionado em direção à faringe. Na fase faríngea, a gente vai ter lá algumas sequências mais complexas, então eu vou precisar parar de respirar para que aí eu tenha uma proteção na minha via aérea, para que esse alimento não seja levado aos pulmões e cause, então, uma pneumonia. Eu tenho a proteção dessa via aérea e aí o direcionamento desse alimento em direção ao esôfago, e aí a gente vai ter a fase esofágica, que leva esse alimento até o estômago. E a partir disso, a gente vai delimitar quais são as alterações específicas para cada uma das fases da deglutição. Então, primeiramente, da fase preparatória, ela condiz com a nossa função mastigatória, de preparação desse bolo alimentar. Então, de mastigar, triturar esse alimento que a gente colocou na boca. Então, as alterações são aquelas que a gente já abordou. Na fase esofágica, eu tenho que as lesões elas são decorrentes de outro tipo de queimadura. Então, não é mais aquela queimadura térmica, superficial, ou então inalatória. Ela vem derivada da ingestão de soda cáustica. Então, né, eu encontro outras alterações. Abordando agora sobre a fase oral e a faríngea, primeiramente a gente verifica, então, uma redução dos movimentos dos músculos supraioides, então são os músculos que ficam acima do ocioide, que esses músculos eles vão ter uma ação de elevar a laringe e abaixar a mandíbula, então uma ação protetora das vias aéreas, impedindo que o alimento, ao invés de seguir pelo esôfago, que ele não adentre as vias aéreas inferiores. A gente pode encontrar também alterações na ejeção do bolo alimentar em direção à faringe, então esse bolo indo em direção à parte mais posterior da boca. A gente também tem a diminuição da pressão intraoral, que é a pressão que tem dentro da boca, que favorece a ejeção do bolo alimentar também em direção à faringe. E aí, por fim, uma diminuição da sensibilidade intra e extraoral, né, dentro e fora da boca. Não podemos esquecer que esses pacientes eles podem também ter a possibilidade de disfagia, pensando nos pacientes que foram intubados e permaneceram por um longo período na unidade de terapia intensiva, as UTIs. Então, esses pacientes, quando eles são desentubados, eles vão voltar a ter uma dieta
em que eles vão ingerir os alimentos, vão mastigar e deglutir, uma via oral aí funcionante, e eu tenho, né, a possibilidade de ocorrência da disfagia, que é os engasgos, o risco para aspiração, que pode levar, então, a pneumonias. Então, um agravamento desse paciente decorrente, né, da presença de um quadro disfágico. Mas e quanto à fala, né, a última função que a gente vai abordar, a gente tem que as principais alterações, elas vêm decorrentes da produção articulatória, que é essa produção dos sons da fala, que formam as palavras e as nossas frases. E o principal componente que vai estar alterado é a abertura da boca, que se encontra reduzida. Então, esse paciente vai ter um discurso difícil de ser compreendido, porque ele não tem aquela articulação, ele não consegue abrir a boca para falar, né, para fazer todos os sons da fala que ele vai precisar para montar aquela mensagem. Além disso, a gente também tem, né, a diminuição da mímica facial, ou seja, as cicatrizes, né, que tem aquele fator de contração, de impedir que os músculos e o tecido se expanda e tenha aquela funcionalidade, né, eu vou ter um comprometimento, né, na expressão facial, em que os músculos, os movimentos desses músculos vão estar limitados e essa habilidade de conseguir se expressar, conseguir expressar as emoções e sentimentos através da face vai estar comprometida. Bom, e como que o fonoaudiólogo pode atuar de maneira imediata nessas queimaduras, né? Será que ele pode atuar de maneira imediata? Então, uma pessoa chega com uma queimadura no hospital. Será que o fonoaudiólogo pode ajudar para essa pessoa evitar lesões futuras, danos futuros? Primeiramente, sim, o fonoaudiólogo atua na maneira imediata para poder evitar que a pele se entre num processo de retração causada pela cicatrização. Então, a pessoa que acaba tendo uma lesão por queimadura vai ter uma retração da pele causada pela cicatrização muito forte, né? E o fonoaudiólogo pode ajudar para que isso não aconteça. E de que maneira o fonoaudiólogo pode ajudar? Primeiramente, ele pode estabelecer uma relação de cordialidade, empatia, conhecendo e ouvindo as queixas da família. Então, para que ele precisa fazer isso? Muitas vezes o paciente ele não consegue falar, o paciente ele chega numa condição que ele não consegue se comunicar com o profissional. Então, você vai tirar dados muito importantes da família. Então, esse paciente já tinha alguma queixa relacionada à sua fala antes, à sua forma de deglutir, tem algum problema de saúde, tudo isso vai vir da família. E isso vai acabando estabelecendo um vínculo de empatia com a família, que é muito importante durante todo esse tratamento. Também a gente pode fazer uma anamnese. Mas como é que eu vou fazer uma anamnese se esse paciente nem está conversando comigo? Como que eu vou fazer perguntas desse paciente se esse paciente nem pode me responder? A gente pode observar os comportamentos desse paciente. Se esse paciente está mastigando, se esse paciente está deglutindo, ou se não, ele não consegue fazer nenhuma dessas funções. Quais são os hábitos que esse paciente está tendo? Também existem técnicas de fricção e alongamento que ajudam a melhorar aquela retração que a cicatrização causa. Então, existem técnicas de fricção que manipulam a musculatura mais profunda e técnicas de alongamento que acabam alongando as estruturas que foram patologicamente, pela queimadura, encurtadas. Também o fonoaudiólogo pode atuar na parte de sensibilidade e procepção, né? Então, ele está conseguindo sentir o cheiro, ele está conseguindo sentir o gosto dos alimentos. Quando eu coloco um algodão na região da face dele, ele consegue sentir que aquilo tem a espessura de algodão, né? Então, isso é muito importante. Também, em relação à disfagia, né? Que é a proteção das vias aéreas inferiores. Então, como que está a deglutição desse paciente? Será que ele está conseguindo engolir de uma maneira que não prejudique ele? Porque muitas vezes, se esse paciente não passar por essa avaliação, ele pode receber alta, acabar indo para a casa dele, né? E ele não ter a indicação de comer alimentos mais consistentes, alimentos mais sólidos, e ele acaba ingerindo esse alimento porque ele não sabe, ele não tem isso na cabeça dele de que ele não pode,
e esse alimento acaba indo para as vias aéreas respiratórias por causa de um movimento de deglutição e causando problemas que poderiam ser evitados. Em relação ao acompanhamento, né? Quando esse paciente sai do hospital e ele recebe alta, por que ele precisa continuar procurando o fonoaudiólogo, precisa procurar indo atrás desse fonoaudiólogo? Por quê? Porque ele vai promover uma melhor qualidade alimentar e comunicativa a esse paciente. Então, vão ser feitas técnicas que vai ajudar essa pessoa, esse indivíduo, a se alimentar de maneira mais adequada, então a melhorar a sua mastigação, melhorar as suas técnicas de deglutição, além de uma comunicação melhor. Muitas vezes esse paciente não consegue se comunicar de uma maneira efetiva, a fala dele ainda está um pouco interrompida por causa dessas queimaduras, e o fonoaudiólogo pode atuar vindo nessas áreas. Bom, mas quando a gente pensa nesse paciente que foi acometido por uma queimadura de cabeça e pescoço, é só o fonoaudiólogo que pode atuar? E a resposta é não, a gente precisa aí de uma atuação multiprofissional. Então, a gente pensa numa reabilitação que atue com vários tipos de profissionais, com uma relação estreita entre eles, principalmente pensando no indivíduo em sua totalidade, pensando que ele não é só uma boca, ele não é só um pescoço, ele é um ser humano e ele precisa ser tratado e enxergado nessa totalidade. E agora a gente vai abordar um pouquinho, né, do que a gente pode encontrar de atuação para os outros profissionais além da fonoaudiologia. Então, na cirurgia plástica, né, essa atuação ela vem direcionada para os casos mais complexos, né, e com maior gravidade. Então, são realizados procedimentos cirúrgicos reconstrutivos da região que foi afetada. Pensando aí que eles vão atuar utilizando das diferentes técnicas cirúrgicas, visando ali o melhor reaproveitamento da estrutura que ele consegue aproveitar. Enquanto a enfermeira, ela pode, né, tá auxiliando na assistência primária desse paciente a fim de reduzir essas dores. E é necessário um conhecimento global da condição em que vai ser tratado. Então, conhecimento global da queimadura e da área que aquela queimadura acometeu. Existem outros profissionais, e aí a gente vê a atuação do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta, que geralmente são voltados, né, mais para as queimaduras que acometem o tronco e também os membros superiores e inferiores. E abordando agora especificamente a fisioterapia, né, vai ter uma atuação direcionada para a recuperação da função daquele local que foi afetado, né, na prevenção das complicações que podem surgir dessa queimadura e também pode atuar na reabilitação respiratória. Então, os pacientes que têm a respiração comprometida, o fisioterapeuta pode ajudar em muito, é super bem-vindo. Pensando agora na terapia ocupacional, vai haver ali um desenvolvimento de ações e a utilização de dispositivos que favoreçam, né, uma postura adequada, uma postura funcional e ainda prevenindo uma rigidez, né, de articulação e também perda funcional da região em que aquela queimadura cometeu. A gente pensa também na atuação do psicólogo. Então, se a Gabi puder passar para mim. Na atuação desse psicólogo, pensando ali que é uma área da saúde de grande importância para esse sujeito, né, durante a fase de reabilitação. Porque eles são sujeitos, né, a desenvolver sentimentos de culpa, arrependimento, depressão, ansiedade, raiva e ainda ter pesadelos constantes e ainda relembrar e repassar esses momentos traumatizantes do acidente. E as ações, elas podem ser desenvolvidas, né, identificando os aspectos psicossociais que envolvem aquele paciente, mas também auxiliando os outros profissionais da equipe, né, ajudando aquele paciente a encarar a situação e a desenvolver as atividades e os exercícios que foram propostas por os outros profissionais, né, visando essa atuação integral, essa reabilitação integral do paciente. Pode passar. Pensando nessa atuação profissional, a gente não pode esquecer que é importante considerar
o sujeito como um todo, na sua totalidade. Ele não é só uma boca, ele não é só a queimadura que chegou para você. Então, considerar o trabalho que ele tinha, a família, os amigos, o que ele fazia, né, no dia a dia, todo o contexto que ele estava inserido antes da queimadura e também considerar o que ele está sentindo no momento em que ele está passando por essa condição. Então, pensar aí nos fatores psicológicos, nessa necessidade de apoio, suporte do próprio paciente, mas também dos familiares que estão com ele, dos cuidados que ele vai precisar ter no ambiente domiciliar e também sobre os retornos ambulatoriais, né? Pensando que ele não vai ser atendido só na fase aguda, né? Na fase imediata, mas também no acompanhamento, né? Da reabilitação dele. E o atendimento ele vai ser abrangente e com um acompanhamento prolongado, né? Pensando, né, nas ações essenciais para minimizar os efeitos da queimadura, né, tanto no aspecto estético, como a gente conversou, no aspecto funcional, né, pensando aí trazer funcionalidade para aquela região que foi atingida, e também promovendo a qualidade de vida desse paciente, pensando nele como um todo e inserindo ele de novo na sociedade. Bom, e para trazer agora de maneira prática toda essa atuação multiprofissional, a gente vai colocar para vocês um relato de caso tirado desse artigo, né, Queimaduras da Face e abordagem fonodiológica na prevenção da microstomia, que é a redução da abertura oral. Bom, então esse paciente ele tinha 23 anos e ele sofreu uma queimadura após uma explosão de um quadro elétrico enquanto ele trabalhava. Ele apresentou as queimaduras de segundo e terceiro grau na região da face, do tórax e dos membros superiores. Após uma anamnese fonodiológica, a principal queixa foi a dificuldade na abertura oral, interferindo no uso dos utensílios alimentares. Então, ele reclamava que ele não conseguia abrir a boca de maneira completa, né? Ele tinha essa dificuldade para abrir completamente a sua boca. Após uma avaliação inicial, apresentou-se alterações nas funções do sistema estomatognático. Então, ele tinha problemas também para mastigação, deglutição, fonoarticulação e a mímica facial. E o tratamento terapêutico utilizado foi o acompanhamento do processo de maturização cicatricial na região da face e a utilização de técnicas específicas aplicada para cada uma da etapa desses processos. Pode passar. Bom, então agora a gente vai ver cada etapa desse processo de uma maneira resumida. Primeiro, então, né, que nem a gente falou, esse paciente chegou com a queixa de que não conseguia abrir a boca dele de uma maneira completa. E a gente consegue perceber isso na primeira imagem. Para que isso pudesse ser resolvido, ele foi submetido, né, pelo dentista, pelo ortodontista, para utilizar uma órtese que pudesse fazer com que esse problema fosse revertido. Então, ele usou essa órtese durante 3 meses, que está na segunda imagem. Após 3 meses do uso dessa órtese, apresentou-se sim uma melhora. Só que ele percebeu que essa melhora na abertura bucal, ela foi mais vertical do que horizontal. Então, ele conseguia ter uma abertura bucal, mas na vertical, né? Só que ele não conseguia alargar muito ela, não conseguiria ter aquela abertura completa na horizontal. Para isso, ele utilizou uma segunda órtese, que seria um afastador de lábios de termoplástico, para alongar, né? Que nem a gente está vendo aí na quarta imagem, que alonga horizontalmente a boca dele. Após 12 anos de uso dessa órtese, ele percebeu uma melhora no tratamento, então ele conseguiu uma volta nas funções do sistema estomatognático dele e uma abertura completa oral. Esse relato de caso vem trazer para a gente a importância da multidisciplinaridade dos cursos, né? Então, a fonoaudiologia acompanhou cada processo dele para que ele conseguisse de maneira melhor a mastigação. O ortodontista trabalhou utilizando os aparelhos. Houve também a entrada de um psicólogo, porque ele utilizou esses aparelhos, então ele teve que ficar com esses aparelhos durante 1 ano, e às vezes, em questão de estética, não é fácil. Também é que, nesse caso, ele não teve nenhuma alteração física tão grave, mas poderia sim ter tido uma alteração física e estética mais grave, o que acometeria a passada no psicólogo ser completamente essencial. Essas, então, são as nossas referências. Bom, pessoal, agora vamos assistir a experiência da doutora Paula para podermos compreender
mais ainda sobre o conteúdo. Olá, olá a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a professora Giedre pela lembrança do meu nome, pelos alunos. É um prazer muito grande contar um pouquinho para vocês da minha trajetória com os pacientes com queimaduras. Eu me formei na PUC em 1981. Eu já percorri um longo trajeto na fonoaudiologia, não tinha nunca a ideia de trabalhar com pacientes hospitalares e nem com queimaduras, foi uma surpresa na minha vida, mas um desafio que eu abracei muito e demorei bastante para aprender, né? Eu fui trabalhar num hospital de grande porte aqui em São Paulo e não fui trabalhar com pacientes com traumas, fui trabalhar com pacientes com afasia, na verdade, eu trabalhava com linguagem. E quando eu entrei nesse hospital, eu me dei conta de um dos maiores hospitais da América Latina do tratamento com pacientes com queimaduras e traumas de face. Então eu me vi envolvida nesse ambiente e me apaixonei por esse ambiente. Fui estudar bastante. Eu acabei entrando no mestrado, mas assim, nada fácil. Vamos fazer mestrado. Não, estudei antes, prestei uma prova, fui aluna especial da anatomia, estudei muita anatomia, tenho um conhecimento hoje. Eu reconheço que eu estudei muito, muito e para mim isso foi um facilitador na minha trajetória, esse meu conhecimento anatômico, né, fisiológico. Aí eu fui convidada para montar um ambulatório no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, montei um ambulatório na cirurgia plástica, fui convidada para fazer o doutorado não na área de queimaduras, na área de paralisia facial de longa duração, onde eu fiz um trabalho também pioneiro de paralisia facial de longa duração com transplante de músculo e de nervo. Depois eu fui fazer o pós-doutorado na eletromiografia, porque não tinha dado certo a eletromiografia no doutorado, então a gente foi fazer o pós-doc para entender o potencial de ação da musculatura com esses pacientes. E na docência eu já até me aposentei, mas continuo na docência no Uniluz, e hoje sou a responsável científica do IPAC, que é uma instituição que trabalha muito para que nós consigamos colocar o paciente queimado nas políticas de saúde, tá? Então, é muito trabalho, né? E tenho uma família linda e que sempre me apoiou, mas que às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente fica mais presente, mas nós vamos construindo juntos um mundo e esse mundo tem que ser melhor, né? Vamos passar essa pandemia que nós nunca esperávamos que fôssemos passar por uma situação dessa, mas que existem algumas coisas boas, como por exemplo, estar aqui online com vocês. A gente sabe, então, falando um pouquinho das queimaduras de face, que qualquer alteração na face tem um impacto muito grande na vida social das pessoas, que leva à segregação e tudo mais. Então, nós temos aqui um quadro do Picasso, todo estiloso, né, maravilhoso, mas aí o que o Picasso faz? Faz um quadro com uma singularidade, com uma leveza da face, porque a face é isso, a face tem que ser leve, a face tem que transmitir emoções, e quando você tem alterações na face, isso tem um impacto social muito grande. E na clínica da queimadura, esse impacto, além de ter um impacto estético, ele tem um impacto funcional. Por quê? A primeira função que a gente tem quando a gente nasce é a respiração, a segunda, deglutição. E aí as outras nós vamos adaptando e de repente vem uma queimadura do nada e tira toda a sua estética e altera a sua funcionalidade de comunicação e de alimentação.
Então, a gente sempre tenta buscar o equilíbrio da musculatura oromiofuncional e cervical para que as funções do sistema estomatognático ocorram menos adaptadas ou adaptadas de uma forma que ele consiga organizar essa funcionalidade. O fonoaudiólogo ele pode trabalhar desde a UTI, na enfermaria e no ambulatório. Um dos maiores problemas é o ambulatório, né? Apesar de nós não termos ainda a obrigatoriedade do fonoaudiólogo na unidade de queimados, isso é uma luta que eu travo há 40 anos, basicamente, tá? Nós ainda não temos essa política. Vamos ver se agora a gente consegue força para colocar o fonoaudiólogo na equipe. Então, nós podemos atender nos 3 segmentos, né, de acordo com qualquer etiologia, desde que ele tenha queimadura de cabeça, pescoço e tórax, né? Nós temos protocolos validados e publicados, né? Nós já temos uma expertise nesse quesito. Nós fazemos a mensuração das aberturas orais, vimos que tem uma limitação, temos que fazer uma relação da localização da cicatriz com as funções estomatognáticas. Fazemos a mensuração da mobilidade do pescoço com o goniômetro, que é um instrumento também muito simples de ser utilizado, assim como o paquímetro. Fazemos a palpação dos feixes musculares mastigatórios faciais do pescoço para vermos se as organizações estão íntegras, né? Ou se eu tenho perda de massa, ou como é que essas musculaturas estão. Fazemos a avaliação da mobilidade da língua, porque a língua raramente é queimada, então ela é um órgão que eu utilizo para ganhar mobilidade orofacial. Fazemos a avaliação da mobilidade da mandíbula, porque restringe muito o movimento mandibular, uma queimadura de face, principalmente na região do terço sul inferior e de pescoço. E uma das maiores preocupações nossas é a queimadura inalatória. Eu e o Dr. Gino escrevemos um capítulo de livro no Tratado de Estética, no Tratado de Queimaduras, no Tratado de Fonoaudiologia, e eu tenho alguns artigos publicados, né, na área e alguns capítulos de livro, mas uma das maiores preocupações é a queimadura inalatória. Por exemplo, na Boate Kiss, as pessoas inalaram aquele gás tóxico superaquecido e ficaram com alterações de prega vocal, de infraglóticas, tá? Que pode alterar demasiadamente o controle de fluxo aéreo. E é isso que mais me preocupa. Então, nós podemos e devemos trabalhar com essas questões. O paciente, às vezes, chega para a gente muito tardiamente nessas questões. E quando nós conseguimos atingir esse local de trabalho preventivamente, na UTI, logo após a queimadura, nós temos uma melhora significativa da possibilidade desse trabalho. Então, pode ter comprometimento de vias aéreas supraglóticas ou infraglóticas, ou mesmo provocadas pelo edema, não só pela inação de gases, tá? O estreitamento do espaço laríngeo, que vai dificultar bastante a intubação, muitas vezes, a dificuldade de passagem de cânula, a descamação do epitélio respiratório. Isso é uma laringe normal. Que bonitinha, né? Vamos pegar aqui o laser para mostrar para vocês. Então, é uma laringe normal, se a gente pudesse conseguir um vídeo, né? Para mostrar a vibração, a coaptação glótica, né? Das pregas vocais. E aqui uma prega vocal com queimadura inalatória. Então, o gás passou, queimou e queimou todo o epitélio, que é muito parecido, né? Com o epitélio tegumentar, o epitélio da prega vocal. E aí, olha o que ele faz para poder falar. Ele usa as pregas vocais vestibulares, as pregas vocais falsas. Então, ele tem uma voz mais dessa forma, para ele conseguir emitir um som, tá? Dá para trabalhar preventivamente? Dá, né? A gente consegue, mas cicatriz é eterna, tá? Então, as cicatrizes, elas ficam marcadas. E é muito difícil a gente melhorar uma contratura de uma cicatriz. Então, a gente precisa ganhar muita mobilidade. O processo terapêutico na UTI e na enfermaria, ele é um pouquinho diferente. Então, por que ele é diferente? Porque a gente trabalha muito com a prevenção, se a gente conseguisse, né? Trabalhar com a prevenção do desequilíbrio, né? Estomatognático.
Então, nós vamos ter um trabalho respiratório, eu trabalho com tempo máximos fonatórios, eu trabalho com vibração de prega, eu trabalho com mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, trabalho com mobilidade de língua, já consigo fazer manobras isométricas intraorais e, obviamente, nos casos com disfagia, né? Que isso é bastante, não é tão frequente, mas é muito importante, que já é de praxe no hospital. O atendimento na UTI, olha, ele pode passar, estou medindo a abertura oral do paciente, vendo a evolução dele com relação a essa abertura, trabalhando com a alimentação, trabalhando com manobras, então é possível com todos os protocolos de biossegurança, evidentemente, isso aqui é fácil, não hoje em dia, então é muito comum que se fale sobre esses critérios de biossegurança, não é? Mas há muito tempo atrás a gente nem falava tanto sobre isso, mas sempre foi uma preocupação muito grande o critério de biossegurança na unidade de queimados. Trabalho com as funções de mastigação, deglutição e articulação da fala, mas pensando na mobilidade sempre, né? Durante as refeições ou especificamente contextualmente, e muito com propriocepção intraoral e olfação. Né, para a gente poder usar, né, quanto mais a gente puder promover a utilização funcional, melhor será o resultado. O processo terapêutico ambulatorial, ele já recebe o paciente com as cicatrizações já praticamente, com as cicatrizes já fechadas, mas eu tenho uma contratura significativa, muito significativa, que leva a uma restrição de mobilidade. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito com as funções, com as manobras intraorais, precisa conhecer a anatomia, tá? Eu preciso conhecer cicatrização para poder fazer a manipulação dessa cicatrização, para promover toda essa mobilidade das regiões. Existe um trabalho publicado já desde 2006 na Aesthetic Plastic Surgery com a doutora Alessandra e com o meu orientador de doutorado, fala sobre o tratamento do ácido tretanoico e do glicólico associado aos movimentos orofaciais, às manobras orofaciais que a gente executou no mestrado. E esse é um uso de tamoxifeno associado ao tratamento fonoaudiológico. Então, a gente também precisa entender de cosmiatria, entender um pouco muito de pele, tá? Então, aqui a gente vê quando ele começou a usar o tamox, e aí ele usou bastante durante 6 meses, melhorou muito a pele, e aí ele veio para fono e melhorou significativamente, tanto a mobilidade quanto a expressividade. Tá? Esse é meu trabalho de mestrado, em 2001, né, que a gente agora está digitalizado na biblioteca da PUC. Eu diria que assim, ele tem muitas falhas, porque foi o primeiro. A gente não sabia muito bem o objetivo, o que nós gostaríamos. A gente queria saber o que a fonoaudiologia poderia fazer na clínica de queimaduras. E aí a gente tem que reconhecer as falhas para poder melhorar, não é? Então, se eu levava 3 meses para melhorar a abertura oral das crianças e dos adultos significativamente, hoje eu melhoro com muito menos tempo, com mais assertividade, com manobras melhores executadas. Isso aqui leva a nossa reflexão, né, da prática clínica, na prática clínica com as evidências. Existem poucos trabalhos publicados de fonoaudiologia, então nós temos na biblioteca da USP a dissertação da doutora de Carla e a tese dela de queimaduras, então um mestrado e um doutorado. Nós temos a publicação desse trabalho na CODAS, e nós temos, aqui eu tenho uma evidência internacional, né, da reabilitação da deglutição em pacientes com reconstrução cirúrgica de lábios em queimaduras, que também poderia ser uma referência de um trabalho que a gente poderia estar lendo e aprendendo também um pouquinho. E existem alguns indicadores das alterações fonoaudiológicas que é muito importante que a gente fale, porque o médico, ele não sabe o que a gente faz, nós não estamos inseridos lá. Agora que começou o trabalho fonoaudiológico no hospital, que a disfagia está muito evidente, mas o cirurgião plástico, ele
ele olha e fala assim, quando que eu vou chamar o fonoaudiólogo? Então, eu vou chamar o fonoaudiólogo quando eu tiver redução de abertura oral, úlceras laríngeas, perda de sinal de consciência, porque muitas vezes eu vou trabalhar com a linguagem nesse momento para possibilitar uma melhor comunicação. Obviamente, com a dificuldade de disfagia, de deglutição, se ele apresenta engasgos e se ele apresenta dificuldades de comunicação. Então, os indicadores fonoaudiológicos, eles norteiam as indicações fonoaudiológicas para o médico nos indicar quando nós vamos tratar esses pacientes. Quanto mais precocemente nós tratarmos, melhor será. Outros indicadores, alterações vocais, voz áspera, rouca soprosa, sussurrada, cansaço vocal, redução de mobilidade de mímica, mobilidade de pescoço, ou rigidez ou redução de elevação laríngea. Então, obviamente que pacientes com queimadura de face e pescoço, com retração do tecido tegumentar, vão ter restrições de mobilidade. E essas restrições de mobilidade alteram significativamente as funções estomatognáticas. Tá? Não a um ponto, vamos dizer, de correr risco de vida, porque aí o risco de vida seria com as alterações laríngeas e correndo no risco de aspiração, mas com restrições de qualidade de mobilidade, de comunicação e alimentação significativas, já comprovados na literatura. Então, esses indicadores sugerem que nós estejamos presentes nessa clínica a tempo integral. Eu não gosto muito quando fala assim, vamos chamar o fonoaudiólogo. Não, o fonoaudiólogo tem que estar lá todo o tempo. E eu gostei muito na segunda-feira agora, que passou, nós tivemos um curso introdutório ao mestrado profissionalizante na Universidade Federal, na Escola Paulista aqui de São Paulo, e eu participei, e a doutora Elaine, que é a responsável da organização dessa parceria entre esse curso e o IPAC, falou, concordo, Paula, a gente não tem que chamar o fonoaudiólogo tem que estar lá, né, falando, discutindo o caso, que é o que eu fazia o tempo todo nas unidades que eu estava. Então, isso seria uma conquista, eu quero ainda assistir essa conquista, né, que nós estejamos inseridos nesse ambiente para que nós possamos colaborar com todos esses pacientes de uma forma íntegra, de uma presença contínua, né? E com isso, eu finalizo a minha apresentação, deixando para vocês um grande abraço, uma gratidão enorme por eu passar um pouquinho dessa experiência. Aqui estão os meus contatos, se vocês precisarem, e eu espero que eu tenha agregado um conhecimento para vocês. Eu fico sempre à disposição. Um grande abraço e muito sucesso! É isso, pessoal. Chegamos no nosso fim. Agradecemos demais a participação da doutora Paula e estamos à disposição em nossas redes sociais para qualquer dúvida. Obrigado por terem participado e tenham uma ótima semana!